Polícia Federal deflagrou uma operação chamada de Barco de Papel. A informação chega neste momento e é uma investigação que está mirando nesse momento crimes contra o sistema financeiro nacional. A autoridade nesse momento está apurando a suspeita de operações financeiras irregulares que expuseram o patrimônio da autarquia responsável pela gestão das aposentadorias e pensões dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro. A PF cumpre 4 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. A operação, então, neste momento, é uma operação sobre investimentos de previdência. E aí é importante dizer, pessoal, que essa nota divulgada agora há pouco no site do governo, ali da Polícia Federal, é uma informação que não cita especificamente o Banco Master, mas vem na esteira do Compliance Zero, daquela operação da Compliance Zero que está investigando, apura um suposto esquema de emissão de títulos de créditos falsos e de outros crimes financeiros envolvendo o Banco Master e o controlador Daniel Vorcaro. E aí é importante dizer que tem conexão com a Rio Previdência, porque a Rio Previdência, que é o Fundo de Previdência dos Servidores do Rio de Janeiro, investiu centenas de milhões de reais em títulos e fundos ligados ao Banco Master. A gente está falando de cerca de 970 milhões de reais e até mais, dependendo em letras financeiras. E isso acabou chamando a atenção dos órgãos de controle e da própria Polícia Federal para possíveis irregularidades nessa relação. Portanto, PF deflagra uma operação no Rio de Janeiro hoje que tem sim relação com o Banco Master e é uma operação agora para investigar a conexão da Rio Previdência, da Rio Prev, o Fundo de Previdência dos Servidores do Rio de Janeiro, com esse cenário do Banco Master. Operação deflagrada, então, no dia de hoje, 23 de janeiro de 2023, e quer investigar os crimes contra o sistema financeiro nacional, que envolveria operações financeiras irregulares e aplicação de recursos de uma autarquia previdenciária do Rio, no caso, a Rio Prev. Esse é o cenário, as informações que chegam neste momento, tá? E a PF está investigando agora a possível ocorrência de vários crimes, entre eles, crimes contra o sistema financeiro nacional, gestão fraudulenta, desvio de recursos, induzir um erro, repartição pública, portanto, induzir em erro a repartição pública, fraude à fiscalização ou ao investidor, associação criminosa e corrupção passiva, tá? Essas são as informações que chegam neste momento pra gente aqui, que são os crimes que estão sob apuração neste momento, nessa operação deflagrada pela Polícia Federal agora. É uma investigação que conta com a participação de um apoio técnico da Secretaria do Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social, que elaborou um relatório de auditoria fiscal que acabou impulsionando essa operação. Investigação começou em novembro de 2025 e apura 9 operações financeiras que aconteceram entre novembro de 2023 e julho de 2024, que resultaram na aplicação de cerca de 970 milhões de reais de recursos da autarquia em letras financeiras emitidas pelo banco privado Banco Master, tá? A nota divulgada pela Polícia Federal não cita especificamente o Banco Master, deixando claro, mas sim, tem relação, a gente conseguiu confirmar aqui na CNN, tem relação sim com o Banco Master. Tudo com o objetivo de investigar operações financeiras irregulares no sistema financeiro nacional. Portanto, para você que está chegando agora, é uma operação da Polícia Federal deflagrada agora, pela manhã. Polícia Federal, neste momento, nas ruas do Rio de Janeiro. E o foco, especificamente agora, é na Rio Prev. É a operação Barco de Papel, que é importante dizer, não é a mesma operação da Compliance Zero, que envolve muito o Banco Master, mas ainda assim é uma operação que está apurando a aplicação de recursos de uma autarquia previdenciária, no caso da Rio Prev, e essa irregularidade que a gente está acompanhando por aqui, essa suposta irregularidade, tá? Rio Prev, é importante dizer, o Fundo de Previdência dos Servidores do Rio de Janeiro investiu centenas de milhões de reais, 970 milhões de reais em letras financeiras, e isso chamou a atenção dos órgãos competentes e da própria Polícia Federal para possíveis irregularidades nessa relação, até porque esses títulos e fundos são ligados ao Banco Master, banco que foi liquidado
em novembro do ano passado e essa investigação da Polícia Federal sobre a RioPrev começou também em novembro do ano passado, segundo a nota divulgada agora há pouco, tá? A informação que a gente tem que chegar nesse momento, então, é que a PF investiga pelo menos a ocorrência de vários crimes, pelo menos de crimes contra o sistema financeiro nacional, gestão fraudulenta, desvio de recursos, induzir em erro repartição pública, fraude à fiscalização ou ao investidor, associação criminosa e corrupção passiva. São esses os crimes que neste momento estão sob apuração, nesse momento que a Polícia Federal está nas ruas no dia de hoje, agora, que está cumprindo esses mandados, e a gente segue acompanhando tudo isso ao vivo aqui no CNN Money. É uma operação que na nota não cita o Banco Master, mas tem sim relação. A gente está falando de especificamente a relação da RioPrev, a Rio Previdência e o investimento que ela fez em 970 milhões de reais ou mais em letras financeiras, no caso até inclusive fundos, títulos ligados ao Banco Master. A gente lembra que essa instituição foi liquidada lá no dia 18 de novembro de 2025, portanto, no ano passado. Não é a operação Compliance Zero, como a gente estava falando agora há pouco, é a operação Barco de Papel. A operação Compliance Zero fala especificamente do Banco Master. Nesse caso aí é um desdobramento dessa operação Compliance Zero, mas é uma investigação que já acontecia também desde novembro do ano passado e é uma operação que vem especificamente depois de uma apuração que impulsionou, na verdade, a auditoria fiscal. Foi um relatório de auditoria fiscal que foi feito pela Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social e que trouxe, então, essas informações. Aproveito para dizer, 4 mandados de busca e apreensão cumpridos lá no Rio de Janeiro, autorizados pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Danilo Moliterno está com a gente por aqui e vem trazer todas as informações para a gente. Mais um dia de operação da Polícia Federal, PF nas ruas, agora para investigar especificamente RioPrev, desdobramentos com relação a isso, mas principalmente ainda conectando Banco Master. Danilo, bom dia para você. Todos que acompanham o CNN Money. Vale, antes de a gente dar um pouquinho de informação adicional sobre essa operação, a gente entender exatamente o que está sendo investigado, dar um passinho atrás. Basicamente, a gente está falando de um fundo de previdência que administra os recursos de previdência dos funcionários, dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro. Então, basicamente, a gente tem todo mês o servidor que faz esse depósito ali da sua aposentadoria, que mais na frente vai ser retirado. E, é claro, como qualquer fundo de pensão, como qualquer fundo de previdência, o que acontece? Esse fundo faz o investimento para esse dinheiro render e na frente devolver a este servidor. E acontece que a Rio Previdência realizou uma série de aportes, o valor aqui mencionado é de 960 milhões de reais, a gente já chegou a ver essa cifra ser mencionada como um pouco maior, inclusive, mas aqui a gente tem 960 milhões, quase 1 bilhão de reais, em letras financeiras do Banco Master, portanto, fazendo um investimento em ativos do Banco Master. E aí, Muriel, tem uma informação muito importante, que é de que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro chegou a fazer um alerta sobre esse tipo de investimento, indicando que não era o ideal fazer esse tipo de aporte de risco com esse dinheiro que é utilizado, portanto, para pagar a aposentadoria dos servidores do estado do Rio de Janeiro. Fez e mesmo assim as aplicações em ativos do Banco Master continuaram. O TCE, como mencionei, que havia um dado maior, chegava a dizer que o valor aplicado era de 2,6 bilhões de reais, então o valor seria, inclusive, um pouquinho maior. Tivemos a continuidade dessas aplicações, como mencionei, e tudo ficou muito mais grave, é claro, quando começaram a vir a público, ficarem claras as irregularidades do Banco Master e especialmente quando a gente teve a liquidação extrajudicial da instituição financeira, o que levou, é claro, os servidores do Rio de Janeiro a ficarem preocupados com relação ao seu pagamento. Vale a gente mencionar que a Rio Previdência indicou que os pagamentos vão acontecer normalmente a estes funcionários. E aí temos essa operação no dia de hoje para apurar algumas das condições com relação a essas aplicações. E aí trago de informação nova com relação a esta investigação, informação que apurei junto a investigadores da Polícia Federal, são alvos dessa operação.
presidente da RioPrev, também o diretor de investimentos da RioPrev, assim como o gerente de investimentos, que foi exonerado em dezembro. Portanto, 3 dos alvos dessa operação que a gente tem hoje acontecendo pela manhã por parte da Polícia Federal. E vale a gente também trazer uma informação importante de que o próprio Ministério da Previdência chegou a indicar por meio de uma nota que poderia ser o caso de estados e municípios arcarem com possíveis prejuízos que esse tipo de fundo tivesse a partir da aplicação em ativos do Banco Master, que foi liquidado, teve as suas operações encerradas. Então é assunto que interessa muito, é claro, para o servidor do estado do Rio de Janeiro, mas assunto que interessa para a população geral, que pode arcar com esse problema. Sem dúvida. Para você que está chegando agora, nós estamos em conexão simultânea, CNN Money com CNN Brasil. Eu, Muriel Porfírio, Danilo Moliterno comigo por aqui, atualizando em tempo real essa operação. Polícia Federal nas ruas do Rio de Janeiro, cumprindo 4 mandados de busca e apreensão. Neste momento, então, agora, com a operação deflagrada hoje pela manhã, a Operação Barco de Papel, que acontece já desde novembro do ano passado,